Marcos capítulo 8. Nova multiplicação dos pães. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 15, do versículo 32 ao 39. Naqueles dias, uma grande multidão novamente se ajuntou, e não tendo as pessoas com o que se alimentar, chamou Jesus e os discípulos e lhes compartilhou. Nota de rodapé 1. O próprio Senhor nos afirma, do versículo 18 ao 20, que este relato, Marcos 8, do versículo 1 ao 10, é distinto do ocorrido anteriormente, Marcos 6, do versículo 34 ao 44, muito embora sejam notáveis as semelhanças dos fatos. Tenho compaixão dessa multidão. Já se passaram 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Nota de rodapé 2. Como este episódio aconteceu em Decápolis, Marcos 7:31, certamente havia um grande número de gentios na multidão. Jesus se compadece, em grego, agape, do povo que demonstrava grande fome da palavra, pois há 3 dias o seguia e ouvia seus ensinos, sem se alimentar. Um grande exemplo para os cristãos atuais. Se eu os enviar de volta às suas casas em jejum, vão desfalecer, desmaiar pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Entretanto, os discípulos alegaram: onde, nesse lugar desabitado, deserto, seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar a todos? Indagou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Ao que afirmaram eles: 7. Então ele orientou o povo a reclinar-se sobre o chão. E, após tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que estes servissem à multidão. E assim foi repartido entre todas as pessoas. Havia também alguns peixes pequenos. Da mesma forma, ele deu graças e ordenou aos discípulos que os distribuíssem. Todas as pessoas ali reunidas comeram até se saciar, e ainda recolheram 7 cestos grandes, cheios de pedaços que sobraram. Na multidão havia cerca de 4.000 homens. Então, Jesus despediu-se do povo. Logo depois, entrou no barco com seus discípulos e dirigiu-se para a região da Dalmanuta. Nota de rodapé 3. Dalmanuta ficava ao sul da planície de Genezaré, local em que Jesus desembarcou. Mateus chama a região de Magadã ou Magdala, Mateus 15, 39. Da mesma maneira como agiu na primeira multiplicação dos pães, Mateus 14, do versículo 13 ao 21. Marcos 6, do versículo 30 ao 44. Lucas 9, do versículo 10 ao 17. João 6, do versículo 1 ao 15. Jesus usa uma expressão original, versículo 6, em grego, a reclinar-se, que tem a ver com a atitude cultural dos judeus daquela época que quase deitarem sobre almofadas diante de mesas baixas, um ao lado do outro em círculos, para fazerem suas refeições cotidianas. Ao solicitar que as pessoas reclinassem sobre o chão, se assentassem, Jesus estava comunicando a todos que o desjejum seria servido em seguida, que a comida estava chegando. Indagou-lhes Jesus: quantos pães tendes? E afirmaram 7. Então ele orientou o povo a reclinar-se sobre o chão. E após tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os
e entregou aos seus discípulos para que estes servissem à multidão. E assim foi repartido entre todas as pessoas. Havia também alguns peixes pequenos, da mesma forma ele deu graças e ordenou aos discípulos que os distribuíssem. Todas as pessoas ali reunidas comeram até se saciar, e ainda recolheram 7 cestos grandes, cheios de pedaços que sobraram. Na multidão havia cerca de 4.000 homens. Então Jesus despediu-se do povo. Logo depois entrou no barco com seus discípulos e dirigiu para a região da Dalmanuta. Os fariseus querem um sinal. Mateus capítulo 16, do versículo 1 ao 4. Os fariseus se aproximaram e começaram a questionar Jesus. Então o tentaram e, para prová-lo, pediram que lhes apresentasse um sinal miraculoso do céu. Nota de rodapé 4. O pedido dos fariseus. O pedido dos fariseus brotava da incredulidade. Tentaram fazer com que Jesus provasse ser um profeta maior do que Elias. 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 ao 40, que fez fogo cair do céu. Queria apenas ver um show cosmológico, mas Jesus apontou para o povo e sua longa história de fome espiritual e de justiça, assim como ocorreu no deserto com Moisés. O pão partido e multiplicado era o maior sinal para aquela geração, maneira de se referir a um tipo de gente mesquinha e hipócrita. No entanto, Jesus suspirou profundamente e lhes afirmou: por que pede essa geração um sinal dos céus? Com certeza vos asseguro que para esta geração não haverá sinal algum. E, deixando-os, voltou a embarcar e rumou para o outro lado. O perigo das más influências. Mateus capítulo 16, do versículo 5 ao 12. Aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar pães e, no barco, tinham consigo apenas um único pão. E Jesus passou a recomendar a eles: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Nota de rodapé 5. Os judeus, por causa dos mandamentos de Deus, Êxodo capítulo 3, versículo 7, evitavam o uso de qualquer tipo de levedo, agente de fermentação, empregados na preparação de algumas bebidas alcoólicas não destiladas, tipo cervejas, e na panificação. Na semana imediatamente após a Páscoa. Na época de Cristo, a levedura, o fermento, era um símbolo comumente usado pelos mestres para se referir à má inclinação humana. Jesus faz o uso dessa metáfora para mostrar a procedência maligna dos pedidos dos fariseus e de Herodes. Antipas, Lucas 23:8, por um sinal espetacular nos céus para a comprovação da sua divindade. Jesus enfatiza que o grande sinal estava na terra, junto à vida das pessoas a quem Deus amava. Eles, porém, especulavam entre si, argumentando: é porque não trouxemos pão? Ao notar a discussão, Jesus questionou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Até agora não considerastes, nem ainda compreendestes? Permaneceis com o coração pedrificado? Tendo olhos não vedes? E possuindo ouvidos não escutais? Não vos recordais? Quando dividi os 5 pães para os 5.000 homens, e quantos cestos cheios de pedaços que sobraram recolhestes? E afirmaram-lhe: 12. E quando eu parti 7 pães para aqueles 4.000, quantos cestos grandes repletos de sobras
recolhestes no chão? Responderam eles: 7. Nota de rodapé 6. Mais uma prova de que Jesus fala de dois eventos parecidos, mas distintos, é que no primeiro a palavra grega usada para cestos indica um pequeno cesto da época, feito de junco, e no segundo a palavra grega usada para cestos refere-se a um tipo de cesto grande, feito de tecido e capaz de suportar o peso de uma pessoa, como foi o caso ocorrido com o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, versículo 25. Ao que lhes concluiu Jesus: E então, ainda não compreendeis? Um cego em Betsaida é curado. E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que o tocasse. Nota de rodapé 7. Betsaida significa casa de pesca e se localizava numa planície ao norte do Mar da Galileia. Era a cidade natal de Pedro, André e Filipe. João capítulo 1, versículo 44. Então ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida, cuspiu nos olhos daquele homem e lhe impôs as mãos. E indagou: Vês alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma: Vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. Mais uma vez, Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem e, no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe: nem sequer no povoado entres. Pedro confessa Jesus como o Messias. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 20, Lucas capítulo 9, do versículo 18 ao 21. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados nas cercanias de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes inquiriu: Que dizem as pessoas que eu sou? Nota de rodapé 8. Com a confissão de Pedro tem início a segunda metade de Marcos. A partir de agora, Jesus muda a direção principal dos seus ensinos. Deixa as grandes multidões e concentra-se nos discípulos no discipulado dos 12. Ao grupo dos discípulos passa a revelar mais e mais sobre sua missão, morte e ressurreição. Quem diz as pessoas que eu sou? Ao que eles informaram. Alguns comentam que és João Batista, outros Elias, e ainda há quem afirme que és um dos profetas. Então lhes questionou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E, asseverando Pedro, declarou: Tu és o Cristo. Jesus, por sua vez, lhe recomendou que nada divulgasse a seu respeito. Jesus anuncia sua paixão. Mateus capítulo 16, do versículo 21 ao 23. Lucas capítulo 9, versículo 22. Então, passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, então fosse assassinado, para, depois de 3 dias, ressuscitar. Nota de rodapé 9. A necessidade do sofrimento expiatório de Jesus é claramente apresentada no Antigo Testamento. Salmo 22, 69, 118, Isaías 50, versículo 4, Isaías 52, do versículo 13 ao 53, Isaías 52, versículo 12, Zacarias 13, 7. Jesus costumava se referir a si mesmo como Filho do Homem 81 vezes nos Evangelhos. Título jamais usado por qualquer outra pessoa. Em Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14,
O filho de um homem é retratado profeticamente como personagem celestial, a quem, no final dos tempos, Deus confiou autoridade, glória e poder soberano. O próprio Jesus passa a reforçar esse título junto aos seus discípulos. Pedro compreendeu que Jesus era o Messias prometido, pelo uso que faz do termo grego Cristo, Messias, em hebraico. Os líderes religiosos eram os membros leigos anciãos do Sinédrio, Supremo Tribunal dos Judeus. Os chefes dos sacerdotes, Mateus 2:4. Entre eles, o sumo sacerdote em exercício, Caifás, o sumo sacerdote anterior, Anás, e as respectivas famílias sacerdotais. E Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara, mas Pedro, chamando-o em particular, começou a censurá-lo energicamente. Entretanto, Jesus voltou-se, olhou para seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando: "Para trás de mim, Satanás, pois não estás pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas." Nota de rodapé 10. O sofrimento e a humilhação não correspondiam ao Messias que estava na mente de Pedro, o libertador de Israel. Ao tentar persuadir Jesus a ter compaixão de si mesmo, para não se entregar ao martírio e à morte, Pedro incorreu no mesmo discurso usado por Satanás no início do ministério do Senhor. Mateus capítulo 4, do versículo 8 ao 10. E por isso Jesus precisou mostrar a todos os discípulos que tentar se desviar da vontade de Deus, não importa a razão, é cair nas armadilhas de Satanás e errar o alvo. Expressão que em hebraico significa pecado. Em seguida, convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou: "Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim." Nota de rodapé 11. Jesus faz um convite não apenas aos 12, mas a todas as pessoas. Devemos permitir que o Espírito Santo assuma o controle total das nossas vidas, antes dirigidas pelo eu ou ego, fonte das nossas vontades, quase sempre contrárias à vontade de Deus. Tomar a cruz é a disposição de começar a seguir ao Senhor, do jeito que somos e com aquilo que temos, e depois aceitarmos a glória de vivermos e morrermos por Ele. Ao concluir, conclamando todos a segui-lo, Jesus estava dizendo que mostraria pessoalmente o caminho da verdadeira entrega a Deus, do sofrimento, do martírio, da morte e da ressurreição para uma vida eterna de comunhão com o Pai. Salmo 49, versículo 8, Hebreus 9, 27 e Apocalipse 21, 8. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por a minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca de sua alma? Assim sendo, numa época como esta de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então, Filho do Homem, quando voltar na glória do seu Pai, juntamente com os santos anjos, também essa pessoa não oferecerá honra. Nota de rodapé 12. O mundo é um sistema globalizado de valores e princípios filosóficos, políticos, econômicos e sociais, que, a cada geração, se afasta mais e mais da palavra de Deus. Por isso, desde a queda, Gênesis capítulo 3, Deus tem procurado corrigir a rota dessa humanidade perdida. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 2.
Quem preferir se ajustar a uma geração, a sua geração, aos ditames do mundo de sua época, mais do que seguir a Cristo e aos princípios da sua palavra, não poderá fazer parte do reino de Deus. Tanto aqui e agora, como na Nova Jerusalém, na eternidade futura e iminente. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 4. Ter vergonha de Jesus é muito mais que um simples ato externo de usos e costumes, timidez ou inabilidade de expressão. Essa palavra, em seu sentido original, tem a ver com a honra de cultivar um caráter idôneo e amoroso em relação a Deus e ao próximo em todas as atitudes pessoais. Ou seja, envergonhar-se do Evangelho é não aceitar o compromisso com o discipulado de Cristo e preferir levar a vida conforme a ordem mundial impõe às pessoas de todas as culturas. Romanos capítulo 1, versículo 16, Romanos 12, versículo 1. Entretanto, na volta triunfal de Cristo, todos aqueles que creram no Senhor o suficiente para enfrentar o mundo com um estilo de vida verdadeiramente cristão serão honrados por Jesus e participarão da sua glória eterna. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6 ao 10.